esse inconsciente nosso para que a gente possa ou aceitar ou fazer diferente. Então, viéses inconscientes é sobre escolhas, basicamente. E aí, a primeira coisa que vai nos ajudar a entender é que, assim, palavras têm força. Palavras têm muita força. Então, com essas palavras, o que acontece? A gente reproduz estereótipos, a gente reproduz preconceito, a gente reproduz estruturas de dominação. E aí eu criei um exemplo aqui bem básico para a gente aprender juntos e analisar juntos, assim. Algumas pessoas vão saber de onde vem essa frase. Homem que chora é viado. Então, assim, uma criança que cresce ouvindo essa frase e outras expressões da nossa linda masculinidade tóxica, o que ela vai associando? Bom, a primeira coisa que ela poderia pensar é, bom, homem que chora é viado, então homens não choram. Viados choram, certo? Homens e viados são coisas distintas. Me falam para ser homem. Chorar é uma forma de expressar o que eu sinto. Logo, se homens não choram e eu tenho que ser homem, então eu não posso expressar o que eu estou sentindo. Vocês entendem que se cria um padrão, um padrão mental de comportamento dentro da cabeça dessa criança? A ideia aqui não é dizer, isso é realmente o que acontece, esse é o processo certo do cérebro e tal. Isso aqui é só para a gente ter uma dimensão de como as palavras do nosso dia a dia, elas têm força, têm poder para construir a nossa sociedade. E aí tem uma frase muito legal que é do Paulo Freire, que ele é um filósofo e educador brasileiro, que ele falava o seguinte: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Cara, isso é genial. É exatamente o que a gente vinha falando aqui. Nesse sentido, do Paulo Freire, se a gente espalhar um monte de outdoor pela cidade, fizer várias campanhas colocando contra a LGBTQIA+, fobia, tá? Com frases impactantes, número de violência, a gente sabe que o Brasil é o que lidera as mortes de pessoas trans, né, no mundo. Se a gente colocar tudo isso, ainda assim vai demorar muito tempo para a gente curar essa ferida social de preconceito. Isso porque bilhões daqueles bits que a gente vinha falando, bilhões de bits preconceituosos foram sendo colocados na nossa cabeça e na cabeça dos que vieram antes da gente e foram sendo absorvidos também. E aí o viés inconsciente passa a trabalhar. Então, no nosso inconsciente já está o preconceito. E aí, nessa caminhada que a gente está de tentar mudar o mundo, de tentar uma sociedade mais igual e respeitosa, eu arrisco aqui a trazer algumas dicas de como que a gente pode, enfim, fomentar todas essas pautas de melhoria social, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente falar sobre os temas, porque a omissão é uma parte também desse viés inconsciente. Por quê? Porque a gente não fala daquilo que a gente não gosta, né? Então, quanto mais a gente naturalizar esse tema, quanto mais a gente falar de gênero, sexualidade, de raça, de outras culturas, mais fácil é de colocar tudo isso dentro do centro da mudança social de comportamento. Eu vou dar um exemplo, assim. Durante a faculdade, eu fiz meu TCC sobre campanhas impactantes. Eu sou publicitária de formação. E aí, eu estudei que, assim, há 40 anos atrás, fumar era símbolo de status. Então, no cinema, quem fumava era chique e tal. As propagandas diziam que as pessoas deveriam fumar porque fazia bem para os dentes, para isso, para aquilo. Então, se criou toda uma base de que fumar era importante, era bom, várias vantagens. Aí, depois, lá no final da década de 80, a gente começou num movimento já de, peraí, fumar não é tão bom assim. E aqui no Brasil, são mais de 10 anos que a gente faz campanhas antitabagistas, que a gente faz campanhas de conscientização, que o governo cria leis para isso, não pode exibir a propaganda em tal horário, a carteira de cigarro tem que vir com uma imagem chocante, enfim. Então, são 10 anos batendo nessa tecla, galera, de que fumar mata, destrói o organismo, a morte é brutal, reduz o tempo de vida. Então, assim, não é de uma hora para outra. Por isso que é importante a gente falar sobre o tema. A gente, como comunidade LGBTQI+, estar falando sobre,
a gente em forma de governo, através de políticas públicas, e também pessoas fora da comunidade falarem sobre o tema. Eu acho até que a gente da comunidade já está bem acostumado a falar sobre isso e militar, né? Então, acho que hoje o que a gente mais pede é aquela parte dos aliados. Além de falar sobre o tema, é importante que a gente crie ambientes mais diversos e inclusivos, tá? Porque, assim, a gente precisa de pessoas com diferentes backgrounds para criar conexões. Eu acho que a globalização, ela nos trouxe ferramentas incríveis para a gente criar essas conexões. Só que, e sair da nossa bolha, né? Que eu acho que é o que se fala bastante hoje. Só que, ao mesmo tempo, os nossos vieses nos mantiveram numa bolha. E aí que a gente tem que ter cuidado. E eu até arrisco a dizer mais que, assim, os algoritmos nos mantêm na bolha, né? A gente viu vários exemplos de eleições aí sobre essa questão de algoritmos e bolha, né? Então, por isso que é tão importante criar ambientes diversos e inclusivos, mas que esses ambientes estejam nas diversas esferas sociais que nos cercam. Então, no mundo corporativo, em eventos, em espaços públicos, em eventos públicos, inclusive, é fundamental a gente estar fomentando essa troca, essa cultura, né, esses novos bits de transformação social. Até porque, como diria o Jorge Pacheco, da Escola da Ponte, ensinar é impossível, mas aprender é inevitável. Então, acho que hoje o que a gente está fazendo aqui nesse evento é justamente criando uma circunstância para que se fale coisas, para que o cérebro de vocês vá absorvendo e, assim, fica na escolha de vocês o que vocês vão querer aprender ou não, né? O que vocês vão levar adiante. Outra dica que eu coloco aqui é o amplificando vozes. Na semana passada eu estava conversando com a Nicole do Fala Frida e ela me corrigiu numa frase, eu não vou esquecer, e estou trazendo aqui, que não é sobre dar voz para as pessoas, porque as pessoas já têm voz. É sobre amplificar essa voz, então é sobre dar espaços de fala, colocar as pessoas no palco, que é o que o GDG Pride sempre faz, o protagonismo LGBTQI+, que a gente fala, é empoderar esses grupos, a gente empodera para que as pessoas também venham palestrar, né? E assim, é a gente tentar dar o máximo de volume nessas vozes, entendeu? Porque são grupos extremamente oprimidos pelos vieses inconscientes da sociedade. Outra dica que eu dou é promover trocas e diálogos, para que as pessoas se encorajem a trocar experiências e aprender um com o outro. Eu até me lembro lembra quando a gente era criança, daí a mãe falava assim, vai lá brincar com fulaninho, sabe? Quando, sei lá, a mãe encontrava com outra mãe e daí você era obrigado a brincar com o amiguinho, sabe? Como se, né, a gente já fosse se dar super bem desde o início, mas na verdade não, a gente sabia que a gente ficava com cara torcida para a mãe, mas enfim. Mas é justamente, eu acho que isso que a gente tem que aprender com as nossas mães, porque a gente precisa se conectar, a gente está vivendo uma situação de isolamento que é físico e é bem difícil, e a gente está entendendo que a gente não consegue ficar sem essas conexões físicas, e é com essas conexões que a gente aprende. Se a gente se isolar totalmente, a gente não aprende nada, porque vai ficar só na nossa bolha, no nosso viés, então a gente precisa experimentar coisas diferentes. Bueno, a última dica que eu dou é para compreender a importância da força da palavra, como a gente já vinha falando, assim, justamente para que esses discursos que são super preconceituosos, para que eles se calem, para que eles também se transformem em discursos de acolhimento, de respeito e de empoderamento. Então, a força das palavras é o que a gente precisa entender, que aquela piada que é tão inocente não cabe mais. E não é sobre ser politicamente correto, é sobre querer o espaço para todos, o respeito para todos. E eu arrisco dizer aqui, bem sagitariana otimista, que eu acho que isso é o amor incondicional. Porque, por mais que não me afete essa piada, afeta alguém. E eu não quero que alguém que faz parte do meu todo como humanidade sofra. Tudo lindo, porém, o que a neurociência nos fala é que, assim, dificilmente a gente vai encerrar com esse preconceito de uma hora para outra,
E eu digo isso nas nossas vidas, por isso que eu ainda afirmo que sou racista, como falei lá em cima. Então, dificilmente a gente vai conseguir apagar isso de uma hora para outra. São séculos e séculos de bits de informação preconceituosas, de exclusão. Então, o que acontece e o que a gente tem que sair daqui hoje é com esse pensamento aqui, ó. O que nós vamos fazer de diferente hoje? Porque a partir do momento em que a gente sabe o que é o preconceito, que a gente sabe que ele está enraizado, que a gente age automaticamente através dele, o que eu vou fazer para barrar isso dentro do meu cérebro, para eu não reproduzir mais isso socialmente, né? Então, hoje, como a gente já fala muito, essas pautas estão muito em alta, hoje o preconceito é quase como uma escolha, né? Porque, assim, reproduzir o preconceito em si, ele é um viés inconsciente, ele é algo inconsciente nosso. Só que reproduzir esse preconceito é que se torna uma escolha. Quando eu digo que eu me libertei moralmente, ali na parte que eu falo que eu sou racista, é porque diante da informação de que eu sou racista, cara, um mundo de aprendizado se abriu para mim. Vocês viram como eu estava relutante no início ali, que a Paula queria me falar algumas coisas do livro, e eu fiquei, não, eu não sou racista, talvez eu nem precise ouvir isso, sabe? Cara, para mim foi uma libertação. Então, quando eu admito que eu tenho preconceito, eu trabalho no meu local agora de escolha. Então, eu, como Catarina, eu escolho deixar o meu orgulho de lado e abraçar a minha imperfeição. Eu escolho romper com aquela sociedade que eu falei lá no início, que é ditatorial e super hierárquica, e eu trabalho com a criatividade e com a colaboração. E aí, para a gente encerrar, como diria minha cunhada, aos 5 anos de idade, e é uma frase muito marcante para a gente, eu aprendo muito com a família da minha esposa, ela falou o seguinte: eu que faço meu próprio destino. Então tá, então se a gente vai fazer o nosso próprio destino, que esse destino, ele aprenda com o passado, ele arrisque no presente e ele colha os frutos da evolução moral no futuro. E eu acho que é isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Uhul! E muito bom. Muito legal. Gente, mesmo. É muito estranho falar aqui. É estranho, né? É muito estranho. E, gente, foi uma experiência muito boa. Obrigada a todos que estiveram aqui ouvindo. Espero que tenha colocado uma sementinha ali em vocês, assim como para mim, assumir que eu tenho vários preconceitos me libertou, né? Não dos preconceitos, mas de uma forma de eu deixar o orgulho de lado e botar a cabeça ali para funcionar e aprender, sabe? Sim. E uma coisa que a gente raramente pensa, né? É aquela ideia do não, eu sou desconstruidona aqui. Exato. Como que eu sou racista? Como que eu sou homofóbica? Como que eu sou machista? Não, porque eu sou muito desconstruída. Mas é foda. Não somos. Não somos nada desconstruída. Muito ainda. É muita coisa, é muita carga que vem, né, de toda essa ancestralidade aí. Não, você pensa que antes, nos gregos, já começou a existir um pouco de preconceito com relação aos gays, né? Porque naquela época se falava só em homens gays, não era mulheres gays, né? Nem outros tipos de sigla, nem nada, nem outras variações de gênero, sexualidade. Então, pensa que ano que foi a Grécia? Foi há muito tempo atrás, mais de 2.000 anos. Então, assim, é muito na nossa cabecinha ali ancestral, nos nossos cérebros ancestrais aí, sobre preconceito, cara. Então, é óbvio que a gente vai reproduzir isso, né? E tá tudo bem. Agora, a escolha de fazer esse preconceito concreto é que é a diferença aí, né? Sim, e se for pensar, tipo, a Amanda comentou ali com relação a um amigo da mãe dela, né? Que acabou falecendo de AIDS, também era homossexual. E daí, tipo, também vem toda aquela questão que no início, AIDS, né, tipo, soro positivo, o nome da doença era doença de homossexuais, tipo, era uma sigla, assim, que tinha a ver, que, tipo, no início eles falavam que era uma doença só de homossexuais, né, e depois percebeu que não era só de homossexuais. E daí, além disso, tem toda a questão... Historicamente, o que vem antes da AIDS? Vem toda a libertação sexual.
A gente vinha super reprimido antes por uma igreja, que eu não vou mencionar nomes aqui, católica. Então, assim, de repente, não começamos a entender o que era o nosso sexo, né? Até onde poderia ir. E aí, claro, né, a gente não tinha ciência o suficiente para entender, né? Para poder usar dessa ciência, né? Sim. E até, tipo, acho que foi essa semana que a gente conseguiu a vitória para conseguir doar sangue. Exato. Tipo, essa semana, 2020, século 21, aí agora a gente pode doar sangue, sabe? Tipo, é muito retrógrado, é muito foda, velho. Isso é muito foda. Não, e eu li vários comentários que, assim, na verdade, não extinguiam ninguém de doar sangue, mas eles não usavam o sangue. Sim, eles descartavam o sangue, mesmo... né? Oi? Eles descartam o sangue, né? Exatamente. Tipo, é um desperdício. Bom, são conquistas que a gente vai aos poucos. A luta é diária. Quem puder lutar falando, que fale. Quem puder lutar agindo, que haja. E eu acho que não é obrigação de ninguém tá falando ou tá agindo, mas tenha em mente a diferença que faz e as suas escolhas. Sim. E será que Danilo conseguiu ter um microfone? Acho que sim. Aê! Acho que finalmente. Quer dizer, pelo celular, mas consegui. Muito que bem, queremos ouvir essa história agora, né? Eu já falei a parte mais teórica chata, agora vem a parte divertida. Olha, oi, gente, prazer, desculpa a confusão. Muito obrigado pelo convite das meninas. Catarina, minha irmã, né? Estão aí, muito obrigado por tudo, pelo carinho dessa confusão. Gente, agora eu conseguiria, vocês que são experientes, eu conseguiria compartilhar a tela do meu celular para ir? Eu não sei, mas se você quiser, pode me enviar o link da apresentação e eu compartilho, vou passando para você, ou para mim ou para Catarina. O link eu não tenho, mas não sei, será? As tecnologias, mas acho que não, qualquer coisa também não tem problema. Apresentar tela, sim. Que daí eu consigo ir mostrando a minha apresentação, eu acho melhor, não? Consigo. Acho que vai. Deixa eu ver. Estamos vendo a sua tela. Estão vendo, ok. Você consegue. Ai, gente, que high-tech, eu não sabia. Eu não sabia que funcionava assim, que demais. Muito legal. E, na verdade, começou até a música que nem devia começar. Deixa eu ver se eu passar para o próximo slide. Não, também não para. A música não para. Ixi, como é que para a música agora? Será que tem como cancelar o áudio? Então, pra gente, a gente não tá ouvindo música. A gente não tá ouvindo a música. Ah, não ouviram a música? Não. Ah, ok, perfeito, então. Só antes de você começar, Danilo, a Júlia fez indicação ali de 2 podcasts que falam do livro. Então, para quem quiser se inteirar mais sobre o livro que a Catarina comentou, né, da Djamila, então ela indicou ali no chat 2 podcasts. Arrasou, que vocês estavam falando no início, né? Que eu tava me conectando. Isso. Então, eu vou falar para vocês da minha dissertação, que eu defendi ela em 16 de janeiro, e na Universidade do Minho, em Portugal, na cidade de Braga, e a minha dissertação eu analisei as representações artísticas e políticas da Pablo, assim. Foi um caminho muito conturbado, assim, mas a minha ideia era analisar, eu tive várias ideias, assim, mas pelos problemas que eu tive, pelas coisas que eu enfrentei, eu consegui chegar nesse arremesso, assim, de conversar o que a mídia internacional fala sobre a Pablo, assim, no sentido de, em duas vertentes, né, as representações artísticas e políticas, considerando que a arte drag queen está fortemente ligado com a política, né, LGBTQ, que a gente tanto luta, né. Daí aqui, acho que vocês não vão conseguir ouvir, mas foi o vídeo que a Pablo gravou para mim, quando eu conheci ela, em Lisboa. Eu pedi para ela gravar um vídeo me desejando boa sorte na dissertação. Era um vídeo surpresa, assim, ninguém nunca nem tinha visto o vídeo. Eu vou falar basicamente rapidamente assim da minha dissertação, que a minha questão de pesquisa, então, era descobrir quais eram as representações da Pablo na mídia internacional. E para o meu corpus de análise, né, para o material que eu ia analisar, eu selecionei 8 jornais
e 22 revistas e jornais, e ao total eu cheguei em 200 reportagens. Porém, a grande maioria das reportagens apenas citam o nome da Pablo. Por exemplo, assim, a cantora Charli XCX lança um CD, e daí tem participação da Pablo, e daí, como a Pablo só é citada, eu não considerei, né? E daí o meu corpus final ficou 70 reportagens, de reportagens que falam sobre a Pablo, que exploram a imagem dela, de países dos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e Espanha. Essa que é a tabela das reportagens que eu analisei, e o maior destaque é a revista americana Billboard, que possui 19 reportagens, né, sobre a Pablo, assim, mas também a gente tem a Forbes, a gente tem a Vogue, a gente tem outros sites importantes. O New York Times também tem uma reportagem que fala sobre a Pablo, mas esses foram os maiores destaques. Eu também peguei algumas revistas como a Gay Times, né, da nossa comunidade, também como a Now Magazine, e a Gay Times também fez várias repercussões e matérias sobre a Pablo, então foi muito interessante analisar essas várias de diferentes lugares, né. Daí, nas minhas categorias temáticas, eu dividi entre carreira artística, onde entrava o que falavam sobre a vida pessoal da Pablo, a primeira vez que ela se montou, os aspectos da arte drag queen dela, o trabalho musical, o sucesso, e também muitas reportagens comparam a Pablo com a RuPaul, né? Considerando a proximidade, considerando que a Pablo se influenciou nela, mas muitas reportagens destacam justamente que a Pablo, mesmo tendo se influenciado em RuPaul, ela extrapolou a RuPaul, né? Ela não precisou da RuPaul, do programa, para alavancar a carreira dela. Daí, na categoria política, eu falo mais sobre o gênero, quando discutem o gênero fluido da Pablo, também, né, que o nosso país tem o triste dado de ser o que mais mata LGBTQ no mundo. Na minha dissertação, eu utilizei a sigla LGBTQ+, mais para padronizar, assim, porque, né, tem muitas siglas, e eu preferi usar essa, assim, como era Portugal e deixar mais claro. E a minha terceira categoria é sobre Bolsonaro, porque muitas reportagens discutem a situação política do Brasil e usam a Pablo para falar como é contrastante a situação política no Brasil com o sucesso da Pablo, com a ascensão da Pablo, e também a representatividade LGBTQ+, que a Pablo possui para toda a comunidade, não só brasileira, como a nível mundial, né? Então, assim, passar rapidamente nas minhas categorias, eu sempre destaquei o que mais apareceu. Então, foi destacado o trabalho da Pablo, o sucesso, a RuPaul, que eu tinha falado antes ali, tudo isso eles falavam, e daí na minha dissertação eu pegava assim, as reportagens 10, 15, 30 falam sobre isso. Daí eu trazia alguma coisa, eu sempre tentava trazer com exemplos das próprias reportagens e ligar todas elas, né? Fazer esse fio de condução de 70 reportagens. Calma, vai para o próximo. Não foi? Ainda daí, quando a gente fala sobre gênero, né, eles discutem muito. Também um grande diferencial que eu quis fazer na minha dissertação. Eu li diversas dissertações sobre drag e eu vi que muitas delas focavam muito em gênero. E eu queria trazer um novo olhar para a situação, e eu falei principalmente da Pablo como a manifestação artística drag. Eu deixei o gênero um pouco de lado, não de lado assim, mas eu quis colocar como a arte em si consegue fazer muitas coisas, consegue ser muito mais além do gênero, sabe? Então, por isso que eu deixei ele por exemplo, tem várias categorias que elas poderiam estar juntas, né, mas isso foi muito complicado de dividir, né, e também o país que mais mata LGBTQ no mundo, as reportagens falam muito sobre esse sucesso, né, entre os LGBTQs que são amados e odiados, né, porque a gente tem LGBTQ na mídia, mas ao mesmo tempo a gente tem essa ala conservadora do Brasil, e também muitas reportagens trazem os dados das mortes, né, do relatório que é divulgado pelo Grupo Gay da Bahia. Quando a gente fala do Bolsonaro, as reportagens falam que a Pablo é uma resistência, né, e também falam e a Gay Times e a Vogue, elas definem a Pablo como um farol de esperança, assim, para a comunidade do Brasil. E isso representa muito que é a próxima categoria, que é a representatividade, né?
que é como bom a gente, a Catarina ali falou antes, né, ali, quando a gente era criança, a gente cria essas coisas, preconceitos, a gente não sabe o que que é, porque a gente não vê, né, e a Pablo, ela diz isso, e é bem repercutido, que ela é o que ela queria ter quando criança, o que todo mundo, talvez, aqui queria ter, né, que é representatividade, algo tão simples, mas muito difícil. Ali nas minhas considerações finais, né, eu sempre bati muito na tecla que a arte drag queen é uma manifestação artística séria, que merece ser reconhecida, aplaudida e reverenciada. Porque eu me preocupei muito em trazer o histórico da drag, em trazer toda a história da drag queen na sociedade, desde a Grécia, a Catarina também estava falando, desde a Grécia Antiga, por todos os percalços, né, que a arte drag queen viveu, de quase ser extinta, a dama pantonâmica, todas as inúmeras adversidades que a drag queen, como a nossa comunidade, né, sofreu, e também como a arte drag queen se uniu à comunidade gay, né, porque a gente sabe que no início da drag queen eram homens heterossexuais cisgêneros que faziam, né, a arte drag queen não tinha nenhuma relação com a homossexualidade até 1600. Então, por muito tempo, a arte drag queen era feita por homens héteros, gays não assumidos, porque a gente sabe que a homossexualidade não existia, né? Daí, durante a minha dissertação, eu fiquei muito pensando numa coisa, assim. Digamos, ok, a Pablo é um cantor homossexual, e eu pensei, tá, e se ela não fosse drag, sabe? Daí eu considero a Pablo um gay super gay, né? Ela é aquele gay corpóreo. Ela usa a feminilidade dela corpórea, né? Ela não se masculiniza em algum momento, diferentes de alguns cantores homossexuais, não, digamos, masculinizar, mas eles não usam a arte drag queen como performance, né? E daí eu muito me pensei assim, se a Pablo fosse só, né, não digamos só, mas um cantor homo LGBTQ, se não fosse uma drag queen, como seria a carreira dela, assim, sabe? Também considero a Pablo uma das principais artistas LGBTQ no mundo, porque muitas reportagens falam sobre isso, e uma das coisas que eu mais gostei de fazer foi que cada categoria daquelas que eu falei ali, das representações artísticas e políticas, cada categoria eu linkei a palavra superação. Eu digo que a Pablo conseguiu superar em cada uma delas. Por exemplo, em gênero, a Pablo superou o binarismo do gênero e assume a fluidez do gênero, né? No Bolsonaro, ela superou esse país opressor, essa política, e consegue o sucesso dela, assim. A Pablo, em todos os momentos, é percebível que ela consegue superar, assim. E eu acho que é esse o maior exemplo que ela pode nos dar, assim. E foi assim que eu acabei a minha dissertação. Eu coloquei na apresentação a minha última frase, que o meu título da minha dissertação é uma música, né? A música chama Ouro, em parceria com a Urias. E quando eu digo a sua voz não está mais escondida, não só no sentido de ser uma cantora, né? É uma gay, é uma nordestina, é um viado, né? Então, é uma voz de uma comunidade, né? Uma coisa que eu queria, assim, eu não queria começar nem a minha dissertação, nem o resumo com essa pesquisa, porque sempre é essa pesquisa, né? E daí eu começo a minha dissertação dizendo assim, gay, afeminada, bicha, Pablo Vittar, sabe? Tipo, eu sempre tentei dar para minha dissertação um ar de sério para um assunto que não é levado a sério, que não foi levado a sério. A minha dissertação, ela foi a primeira dissertação sobre drag queen de Portugal na história recente, assim. Eu nunca tinha encontrado outra pesquisa, outra dissertação, ou até tese de doutorado que fale sobre drag queen, assim. O que me ajudou foi muito as pessoas, os trabalhos do Brasil, a nossa comunidade, assim. Eu me baseei muito, porque fazer uma dissertação em outro lugar, né, é difícil, é muito complicado, mas foi demais, assim. No final da minha dissertação, eu estava com esse bari, mas eu acabei também com essa foto minha e da Pablo, que foi quando eu tirei em Lisboa, e eu não tenho foto da minha dissertação. Ai, agora dá para voltar para lá. Como é que eu volto? Voltei, né? Voltou.
eu não tenho foto, eu não tenho aqui, tá no meu celular ali, vocês já viram a foto, né, que eu apresentei, que na minha defesa, então, eu tive essa ideia. As pessoas me perguntam de onde que eu tive, assim, eu acho que eu nunca soube de onde eu tive. Eu sabia que eu ia fazer a minha defesa, que era começar a minha dissertação de terno e acabar usando só o Bari, né? Esse Bari, ele tem ainda a etiqueta, porque não se Que tira a bom que você etiqueta. quer emprestado depois. Hã? Gente, eu quero muito pra mim esse body. Eu tava em Portugal quando lançaram esse bar e eu falei pra minha irmã, sério, compra e depois quando eu chegar aí tu me dá, porque eu preciso ter, e eu acho que foi aí que eu comecei a ter ideia, assim. E daí quando eu falei pros meus professores, assim, teve uma professora minha que me desaconselhou, assim, falou, eu acho que na hora da defesa é uma solenidade que não, mas eu falei, eu tenho que fazer. Sério, né? Tem que ser formal. Tem que ser uma Olha coisa. o viés inconsciente, galera. Né? O meio acadêmico tem que ser necessariamente formal, quando na verdade ele tem que ter conteúdo de verdade, né? Exato. Eu até indico aqui que tem um menino que ficou muito meu amigo, que tem uma página, eu não sei se ele mudou, ou é ciência fora do armário, ou é cientista fora do armário, que é o Daniel, e ele divulga isso, porque no meio acadêmico, eu que sou do meio acadêmico, também tem muito preconceito, muita homofobia, assim, é muito triste, assim, por exemplo, eu sou um LGBTQ que estuda coisas LGBTQ, né, mas ele, por exemplo, ele trabalha com biologia, assim, então ele tá numa área que é totalmente, né, tem muitos problemas. Na nossa área, que é comunicação, eu sou formado em jornalismo, né, a nossa área da comunicação, que já é um pouco mais cool, a gente já encontra problemas, assim, e eu fico muito feliz com o sucesso da página dele, ele está com 1.600 seguidores, até quem puder conhecer o trabalho dele, o Daniel é um querido, assim, e a gente conversa, a gente troca figurinha, assim, de como é difícil a gente ser cientista, a gente ser, sabe, teve várias coisas, eu troquei de orientadora, porque a minha orientadora era homofóbica, e ela era lésbica, e me falaram assim, não, ela é melhor, não tem como não ser ela, só que eu não conhecia ela. E daí nas orientações, eu vi que tinha um grande problema, assim. Daí chegou no momento que eu falei ela mandou um e-mail e falou, olha, ou tu muda de orientadora, ou tu faz o que eu faço. O exemplo clássico é que ela queria que eu escrevesse drag queen itálico. Só que eu sou muito contra isso. Porque eu acho que se a gente escreve drag em itálico, a gente coloca ela mais distante, sabe? A gente não aproxima ela. A gente fala como se drag só tivesse exclusivo a países ingleses, saxofone. E então eu quis deixar e eu justifiquei também. Eu falei que o certo seria a drag queen escrita sem itálico ou aspas, e para mim isso me irrita, assim, tem um pesquisador até umas 2 semanas atrás me mandou um resumo, e ele escreveu drag em itálico, daí eu conversei com ele isso, eu falei, olha, sinceramente, não usa, tenta quebrar isso, porque são essas pequenas coisinhas que quem me deu essa ideia do drag em itálico foi a Ana Vencato, com uma dissertação maravilhosa de Floripa, fervendo com as drags. Essa dissertação, fervendo com as drags, ela foi uma dissertação que mais gostei de ler, é um ícone, eu já mandei e-mail para Ana, ela é um amor, ela escreveu essa dissertação em 2002, só que ela parece que ela escreveu esse ano, entendeu? Porque é maravilhoso, é um dos primeiros, eu falo que é a bíblia drag do Brasil, Ana Paula Vencato, assim, dedico minha dissertação a ela, acho que ela trabalha aí em Floripa até, ou no Rio, a última vez que eu falei com ela, não lembro, ela é professora, ela é demais, ela tem vários estudos, assim, então a gente vê, né, esse trabalho dela é de 2002, e é perfeito, assim, como o Brasil, graças a Deus, um ponto positivo desse país, querendo ou não, é que a nossa pesquisa em relação a outros países é muito avançada, sabe? A gente tem, em relação a Portugal, a gente está anos-luz em questão de pesquisa, tanto LGBTQ quanto de comunicação, assim, porque lá eles são muito dentro da caixa, né? E a gente brasileiro, como é muita gente, a gente é totalmente fora da caixa. E é muito legal isso, assim, ter essa chance. E eu fiquei muito feliz de conseguir fazer isso lá em Portugal, assim, de levar o nome do Brasil. E a viralização, né, que aconteceu, foi um amigo meu.
né? Que você saiu no G1 e um monte de portais. Ficou super famoso. Famoso. Foi uma celebridade. Foi super espontâneo, assim, né? Porque a Kátia, que me segue, a gente é amigos, né? Viu a foto no Insta, assim, eu postei a foto no Insta, e daí um amigo meu, que trabalhava na TVE aqui comigo, ele falou assim, vamos fazer uma reportagem? Ele tava morando em Portugal, e ele tava fazendo freela. Ele falou, vou fazer uma reportagem tua e vou tentar vender. Se não conseguir vender, não vendi, eu publico em algum lugar. Se vender, ok. Daí ele fez a reportagem, me entrevistou, assim, né? Passou uma semana e meia. Eu tava em Amsterdã, era janeiro, inverno, era menos 4 graus. Eu peguei meu celular para tirar uma foto. Eu comecei a receber uma chuva de mensagens dizendo que tinha saído no Sul 21. Isso era no Sul 21, assim, já tinha recebido bastante mensagem. Passou 2 dias, o Põe na Roda colocou. Quando o Põe na Roda colocou, meu Deus. Daí foi. Daí foi que o David Miranda, né, o marido do Glyn, compartilhou. Depois disso foi. Daí uma situação engraçada foi que o UOL entrou em contato comigo. Eles fizeram uma entrevista bem grande, assim, eu fiquei quase 2 horas escrevendo a reportagem. E eles demoraram uns 2 dias para entrar em contato comigo. Enquanto isso, o G1 me mandou mensagem. Só que eu tinha prometido exclusividade pro cara do UOL, né? E daí o cara do UOL daí chegou e falou para mim, não sei se vai acontecer, porque tá demorando. Daí eu, vou dar entrevista pro G1. Daí o G1 eu pensei também que ia demorar. A moral é que o cara do UOL, no fim eu contei para ele que eu dei entrevista pro G1. Ele falou, tinha prometido para mim. Eu falei, mas tu demorou, assim. Mas saíram as 2 reportagens, graças a Deus. E daí depois começou a se multiplicar, assim. Mas eu digo que a fama chegou quando eu saí no jornal físico da minha cidade. Que, né, eu sou do interior, e lá de Santo Ângelo. E daí um cara de Santo Ângelo me procurou. Daí eles botaram Santo Angelense, assim, né? A primeira coisa é a cidade, né? A Kátia, que é de Pelotas, também sabe o interior, né? Enfim. Essa parte você não precisava contar, viu? Depois a gente conversa. Sorry. Então foi muito legal. Quando a gente sai no jornal físico, eu acho que é real, sabe? Quando tá em todas as plataformas, assim, né? Danilo, essa coisa do trabalho acadêmico é muito interessante. O meu professor de inglês, ele é homossexual, casado, ele tem um engajamento muito grande, ele ajuda várias casas de abrigo a transexuais, drag queens, etc. E é muito engraçado que todas as aulas a gente fica conversando sobre assuntos muito diversos. Eu contei aqui um pouquinho, né? Assim, a minha família tem um histórico muito mente aberta. Então, para mim, sempre foi muito normal falar sobre tudo isso. Só que ele me traz atualizações que, como não faz parte do meu mundo, né, apesar, assim, de... Acho que 60% dos meus amigos são homossexuais, mas ele me traz uma leitura muito diferente. E o marido dele tem um cargo muito alto na USP, e ele estava falando sobre as dissertações dele, sobre os trabalhos, os TCCs, etc. O quão difícil é você emplacar isso. O quão difícil é você apresentar para a banca, você defender, você fazer as pessoas entenderem. Então, esse é um assunto muito interessante, porque nem todo mundo está preparado, né? Assim, vou trazer uma outra provocação muito louca. Eu tenho 2 filhos. O pediatra dos meus filhos é incrível. Ele é a melhor pessoa do mundo. Eu ligo para ele, eu mando uma mensagem, ele mata na hora o que meus filhos têm. Só que, uma vez ele me falou assim, sabe, Amanda, você traz muitos homossexuais para sua casa. Isso pode ser perigoso para os seus filhos. Pode influenciar de uma maneira muito negativa. Aí meu marido já grudou na minha perna, assim, apertou e falou assim, não fala nada. Porque ele percebeu que eu fiquei com o olho roxo. Eu falei, olha, vai ser a primeira e a última conversa que a gente vai ter sobre isso. Da minha vida e da vida dos meus filhos, eu sei o que eu faço. Você está aqui para tratá-los. Então, é muito louco tudo isso, né? Como as pessoas lidam com... Enfim, eu trouxe 2 provocações diferentes, mas só para ver como o ambiente pode ser perigoso, né? Nossa, e os comentários que o Danilo recebeu, principalmente em G1, assim, eu li um pouco e como nós somos amigos há 10 anos, eu já fiquei, né, possessa. E aí eu cheguei a comentar no Facebook xingando algumas pessoas. Não é muito meu perfil, mas eu não me aguentei.
E as pessoas acham, assim, que o Danilo perdeu tempo estudando o tema, que tem coisas mais importantes a serem estudadas, vacinas a serem desenvolvidas, coisas meio assim, sabe? As pessoas não entendem que é preciso romper com a ignorância justamente estudando, né? Exatamente. Esse meu professor fez um trabalho muito legal de coletar depoimentos de tudo quanto é tipo de gente que você possa imaginar. Do comportamento, do que as pessoas acham com relação ao gênero dele, que não corresponde ao que de fato é. Então, é muito legal, assim. Eu me interesso muito pelo tema. Eu acho muito interessante, porque eu acho que a gente não sabe nada. Essa é a verdade. Quando a gente não está inserido, não basta você ter amigos, conhecidos, não sei o quê, mas se você não está inserido nisso, você não sabe nada. Então... Às vezes nem é preciso saber tão a fundo, né, Amanda? Mas, tipo, a educação que você está dando para os seus filhos de trazer à mesa esse assunto e não ser uma coisa velada, justamente o que a gente estava falando dos viés inconscientes, deles poderem perguntar, deles poderem contar, eles se sentirem abertos a terem essas amizades, ou inclusive de se assumirem, né? Eu acho que é isso o diferencial aí do preconceito. Então, que a gente estava falando que contribui para que esse preconceito se perpetue, né? Mas é uma coisa que a gente tem muito medo ainda, Catarina. Eu converso muito isso com o meu professor, né? Eu tenho um menino e uma menina. E eles estão super inseridos, meus amigos vêm, vão, fazem, acontecem. Aí ele fala, e se um dos seus filhos fosse homossexual? Eu falo, cara, eu ia ter muito medo. Não é que eu não ia gostar. Não, é para menos, né? Muito medo dele viver nessa sociedade. Exato. Eu não tenho problema em dividir a mesa do jantar com o namorado, a namorada, o que quer que seja. Mas eu tenho medo do meu filho no mundo. Então, isso... É bem complicado isso. Eu acho que esse papel até das mães pela diversidade ali, que elas pegam essa questão da família e elas vão e lutam. Cara, eu tenho medo que o meu filho sofra, que ele esteja espancado, que ele não volte para casa. Então, eu vou lutar por esse mundo melhor. Eu vou unir forças aí, né? Eu acho que pela história dela, dos filhos dela, assim, elas conseguem se unir, elas conseguem encontrar outras mães, né, que passam pelas mesmas situações, porque no fundo, assim, por exemplo, minha mãe não conhece muitas outras mães que têm filhos LGBTQs, né, então talvez... Ainda, ela já quer entrar com aí, sim, por isso, mas essa história que ela falou ali, eu me lembrei de uma, porque lá em Portugal, querendo ou não, assim, eu considero Portugal um país muito homofóbico, assim, né, eu escrevo isso na minha dissertação, e eu uso muito que eu escrevo uma frase que o meu amigo marcou muito. Ele disse que ele está fazendo um trabalho também, e que é assim, eu digo, a diferença na homofobia entre Brasil e Portugal é que no Brasil matam e aqui lá não, entendeu? Porque lá em Portugal as pessoas vão te discriminar tanto quanto aqui, porém aqui tu vai morrer e lá não, entendeu? Lá as pessoas não... Lá é mais velado. Lá é mais velado, assim, né? Mas tem uma história que me marcou muito, muito, que eu geralmente estou de cabelo azul, né? O meu pouco cabelo que eu tenho tá descolorido, mas eu tava de cabelo azul lá no Porto, e eu tava passando por um shopping, e tinha um grupinho de crianças de uns 10 anos, assim. E daí ele me olhou, e o time do futebol, né, o Porto, ele é azul, da cor do meu cabelo que tava. E daí eu me lembro que as pessoas olhavam e falavam pra mim, Porto, 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 achando que o meu cabelo era azul por conta do Porto. Daí esse menino, ele tava com os amigos dele, ele falou pra mim, Porto! E eu falei, não, meu cabelo é azul porque eu sou gay e eu gosto. E ele parou, ele ficou chocado, assim, ele tava com um sorrisão, assim, ele parou, ele falou assim, eu pensei, meu Deus, ele vai falar uma coisa muito ruim. E ele falou assim, parabéns por se assumir. Eu falei, obrigado, mas eu não tô me assumindo, é o que eu sou, entende? Eu sou assim, mas essa criança me marcou tanto, 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 porque ela podia ter uma reação muito negativa, e a reação dela, querendo ou não, me surpreendeu até, sabe? Tipo, foi muito positivo. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, principalmente com as crianças, assim, né? É um trabalho muito, muito especial, mas tem que ser muito forte. Mas sabe que eu acho que quem corrompe as crianças somos nós. Eu acho que minha filha devia ter uns 2 anos, e ela estava passeando na rua com o meu marido e o cachorro e tal, e aí passou uma moça que devia ser da comunidade, que limpava as casas e etc., de mão dada com a filha. E aí minha filha foi conversar com ela. E aí ela falou assim, quer ver minha árvore de Natal? Então ela trouxe a menina para dentro de casa, mostrou a árvore, mostrou tudo.
E aí eu olhei e falei, cara, é uma criança totalmente virgem, despida de preconceitos. Ela não sabia se a menina era preta, branca, azul, amarela, qualquer cor, da onde ela vinha, se era da favela, se não era, não sei. Era uma criança. Para ela, uma criança era uma criança, e ela trouxe para dentro da casa dela para conhecer a árvore de Natal. E eu conversei com a minha mãe sobre isso, falei, quando que as crianças perdem isso? Por que a gente vira o que a gente vira, né? E ela falou, mano, é a ordem natural das coisas. Mas é muito louco isso, assim. A gente vem para o mundo totalmente despido de preconceitos, de julgamentos e etc. E aí, com o passar do tempo, a gente começa a falar, não, essa pessoa não é do meu ciclo social, essa pessoa não é da minha cor, essa pessoa não é enfim, da minha orientação. Hoje não é mais orientação sexual que diz, né? Alguém me corrige. Não pode mais fazer isso. É orientação, sim. É orientação sexual? Opção sexual que não é legal. Opção, nunca. É porque não é uma opção. Nunca, né? Então é muito louco isso, assim. Eu me preocupo muito, assim, como mãe de duas crianças, um homem e uma mulher, do que eles vão ter para o mundo, sabe? Bom, desculpa trazer essa... Eu acho que eles vão ter preconceito e vão enfrentar muitas coisas, sendo o que eles forem. Porque a gente sabe que as crianças reproduzem muito bullying também, sei lá, teu cabelo acordou diferente hoje, pá, tu vai ser zoado na escola, com certeza. Então, acho que tem todo isso. Independente do que eles forem, eles vão sofrer alguma coisa no mundo. Mas aí tá a diferença, que eu acho que é você preparar eles para o mundo no sentido de fortalecer eles, a entenderem o que está se passando com essa criança que está chamando eles do cabelo X, tá fazendo bullying com eles, a ter empatia também com essa criança, porque se você ensina a ter raiva também não é legal, né? E acho que a gente vai ter um mundo ainda um pouquinho só diferente, mas não muito do que a gente vive hoje, né? Talvez, sei lá, das próximas encarnações, alguma coisa assim. Mas uma das coisas que eu queria levantar de ponto, ainda nessa questão de futuro de sociedade, é que, assim, dentro do viés inconsciente, dos vieses, a gente fala muito sobre a gente reproduzir um padrão heteronormativo. Então, quando a gente está falando sobre a Pablo ser uma drag queen e ela ter muito sucesso e tudo mais, ainda dentro disso ela se encaixa dentro de um padrão, porque ela foge de alguma coisa, mas ela é magra, né? Então, ela é sensual. Tanto que muitos homens não identificam ela como um homem, né? Acham que é uma mulher. Então, a gente reproduz ainda muito desses vieses. Será que se a Pablo não fosse uma cantora, se ela fosse uma pessoa sei lá, uma pessoa business que atende clientes internacionais, e ela quisesse se vestir exatamente como ela se veste agora, será que ela iria ser aceita numa empresa? Contratariam ela para ser esse cargo de lidar com clientes internacionais? Tá, calma, só preciso dar um pitaco chato, que daí no caso não seria uma drag, né? Seria uma trans. Só diferencia. Não, sim, eu tô te dizendo que se ela fosse sim, ok, o cargo de drag queen dela e colocasse exatamente ela, do jeito que ela se veste, de tudo, sim, dentro desse padrão de emprego, digamos assim. Cara, eu tenho certeza que provavelmente não iam aceitar ela, sabe? Assim como não aceitam que tem algumas lésbicas que são mais as caminhoneiras, como a gente fala na comunidade, né, que são mais, reproduzem mais a masculinização, que tipo, será que essa lésbica mais caminhoneira, ela seria essa pessoa de atendimento a clientes internacionais, ou a lésbica loira, de terninho, magrinha e toda bonitinha, sabe? Então, acho que a gente tem que cuidar desses vieses, né? Sim, e um questionamento que eu já tive também conversando com algumas amigas, é que se a Pablo fosse gorda, ela provavelmente não faria tanto sucesso. Ela não faria tanto sucesso. Então esse já é um outro ponto, assim, né? Tipo, se ela fosse gorda, ela não faria tanto sucesso. Se ela fosse negra, talvez também ela não faria tanto sucesso, né? Pensando em todos os vieses que estão na nossa sociedade. Ela provavelmente seria a objetificação da mulata exportação, né? Exato, da beleza exótica, né? Exato. Mas sabe o que eu acho, Lori? A Pablo, ela acertou muito, assim. Sinceramente, eu acho que ela canta mal pra cacete. Desculpa, Danilo, mas ela não canta bem.
Eu acho, eu discuto isso, mas eu acho que eu não cantar bem da Pablo tá muito ligado com o preconceito, com a noção de gosto já construída culturalmente, né? Lembramos que gosto é uma questão cultural e que talvez não estejam tão acostumados a ouvir uma voz que a Pablo é considerada contratenor, né? Ela tem uma voz que é um falsete. Eu só acho assim, tipo, ok, que a Pablo segue muitos padrões assim, mas ela, querendo ou não, ela quebrou muitos padrões assim, e ela abriu muitas portas. Por exemplo, graças a Pablo existe Urias hoje, sabe? Que é uma baita trans. Graças a Pablo trouxe a Glória Groove, que querendo não seria gorda, mas seria corpulenta, né? Assim, então eu acho que ela só é o início da meada, ela é a abertura da porteira, assim, sabe? Ela levantou uma bandeira muito importante, independentemente se ela canta bem ou mal, ela levantou uma bandeira que foi muito importante. Então... E no Brasil carecia muito, né? A gente carecia muito de um artista LGBT, a LGBTQ mesmo, não que se apropriasse da comunidade, né? Como a gente tem muitas cantoras, assim. Que foi europeu, né? Mas, tipo, eu não sei, eu que já pesquisei muito, assim, não acho que a vida da Pablo foi tão fácil, assim, ela não conseguiu o sucesso na primeira noite que ela fez, assim, sabe? É uma construção, assim, foi uma construção, mas eu acho que a importância dela vai pelo que ela é e pelo que ela já fez e abriu, entende? Eu acho que vai um pouco nesse sentido, assim. Eu não acredito que ela tenha uma vida tão longa na carreira dela. Mas eu acredito que ela levantou uma bandeira e trouxe uma coisa muito importante. Ela teve grandes marcas que se associaram a ela, obviamente aproveitando, né, de tudo que ela tá trazendo e etc. Mas ela levantou uma bandeira muito importante que as pessoas não estavam dando conta. Mas tenho minhas ressalvas. Ok. Eu não sei essa questão do tempo de carreira dela, porque, assim, para mim, um exemplo muito clássico é a Gretchen. Cara, a Gretchen bombou, foi lá no chão, voltou de novo, sabe? E se transformou, assim. Então, acho que talvez, se a Pablo não continue cantando, ela vai em outras frentes, porque ela é extremamente criativa. Sim. E ela tem todo o apoio da comunidade, então eu acho que ela vai sempre se reinventar, né? Como ela já fez a carreira inteira dela. E ela alcançou um patamar muito importante, né? Então, ou ela explora isso, ou se ela deixar morrer, é muito triste, gente. Não, morrer não, eu acho que nunca. Eu acho que a representação. Uma outra cena que me marca muito foi no show em Lisboa, quando eu conheci um belga. Gente, ele não falava uma palavra em português, ele só sabia todas as músicas da Pablo. Pedia para ele falar oi, tudo bem, ele não sabia, mas pedia para ele cantar K.O. e até hoje eu falo com ele. Tinha um tempo atrás que ele, quando a Pablo não era tão internacional assim, que ele vinha falar comigo, tu traduz isso porque eu não entendi, que era uma reportagem em português e ele não entendia, ele queria que eu traduzisse para ele entender em inglês, assim. Até hoje eu falo com ele, isso me marcou muito, sabe? E ele fala, a Pablo é a cantora, ele veio da Bélgica para Lisboa, só para ir no show, levou uma amiga ainda, e ele ficou 10 horas na fila, para ver a Pablo, e quando ele viu, eu fiquei do lado dele no show, quando ele viu a Pablo, gente, sério, e daí eu vejo que às vezes nem a língua é uma barreira que já quebrada, talvez, assim, por isso, porque ele não sabia uma palavra em português, e ele tava lá cantando, daí eu falava, canta pra mim, ele, tenho vergonha, mas no show ele cantou, se divertiu, como se ele estivesse entendendo tudo, assim, sabe? Isso é muito importante. Olha, eu não sei o que vocês pensam da Preta Gil, mas eu fui produtora artística por um tempo. E eu estava fazendo um show dela em Maceió. E, historicamente, agora eu vou falar uma bobagem, mas parece que o índice de mortes de homossexual em Maceió é muito grande, etc. E aí eu lembro de uma pessoa ter me pego com muita força e falado, eu preciso falar com a Preta Gil. Ela estava super agressiva. E ela queria muito falar com a Preta Gil, ela falou, não é possível que ela não vai me ouvir, eu tenho muito para falar. E aí a Preta Gil viu essa cena. Aí ela só fez assim para mim, vem, e traz ele. E aí ele foi, falou, parou o show dela, levantou uma bandeira, falou, gente, vocês precisam entender o índice de mortalidade disso, daquilo, né? Então eu acho que todos os artistas que se envolvem genuinamente nisso é muito válido, porque as pessoas ouvem, sabe? Enfim, era mais uma história para compartilhar. Desculpa. Eu acho que o Danilo caiu. Danilo?
Acho que ele caiu, sim. Acabei de ver que ele caiu. Acho que daqui a pouco ele volta. Eu queria trazer uma outra provocação, mas eu queria esperar o Danilo para trazer ela, porque eu pensei nela um pouco baseado na fala dele também, que é que agora a comunidade, a gente está se apropriando de termos que antes eram considerados pejorativos para a gente, né? Então, no caso do bicha, do viado, do sapatão, né? A gente está se apropriando e não, agora esses termos são nossos, né? Não são mais tão pejorativos, para conseguir desconstruir e ressignificar. É um mecanismo de defesa, né, Lori? Pelo que meu professor me ensinou, e é muito engraçado, porque eu chamo todos os meus amigos homossexuais de viado, e ele falou, cara, o viado hoje não é pejorativo. A comunidade se apropriou disso como uma coisa boa. Né? A ideia é exatamente essa, assim, né? Essa ideia da ressignificação mesmo. O Danilo voltou. Danilo. Voltei. Acho que a minha internet caiu, desculpe. Imagina. Então, eu estava trazendo um questionamento, daí eu pensei muito nele, e hoje em dia está muito, tipo, tá sendo mais discutido isso, assim, nós, tipo, a comunidade LGBTQI+, a gente está se apropriando daqueles termos antes pejorativos para ressignificar eles, né? Como bicha, o viado, o sapatão, e daí eu queria, assim, não é o meu lugar de fala, e eu queria entender um pouquinho de, tipo, da Kati e também de você, como que tá sendo essa ressignificação e por que tá começando esse movimento, sabe? Uhum. Fala, Kati. Eu ia te dar a voz antes de você cair. Olha, tem alguém indicando aqui bichas... No comentário. Como é que é? Bichas. Dariana, abre teu microfone e fala pra gente aqui, Dariana. Nossa repórter internacional, Dariana. Tutupão. Ou não também, né? Ou daqui a pouco abre. Enfim, eu acho que essa apropriação, ela é boa, ela é um pouco de mecanismo de defesa, mas ela é gostoso ter umas expressões só nossas, assim, um dialeto, sabe? Acho que vai muito também pelos vieses de grupo, que a gente tem a tendência de querer sempre andar em tribo, assim. O microfone dela não tá funcionando. Escreve pra gente sobre o que é o documentário, daí eu falo aqui, querida. Pode ser? E eu acho que assim, me lembro quando eu comecei eu entrei nessa vida incrível, né? Comecei a me relacionar com mulheres e um menininho um dia na rua, eu tava estacionando meu carro, o garoto veio e gritou para mim assim, sapatão! E eu fiquei, gente, que legal, sim, eu falei, sim, eu sou sapatão, sim, eu, tipo, toda feliz, assim, nossa, ele já me reconheceu e tal, fiquei lisonjeada, né? Eu acho bizarro, como se as pessoas não soubessem que a gente é sapatão, bicha, gay, tipo, a gente sabe, né? Exato, pra mim é tipo, ok, sim, você é mulher. Só que eu acho que quando outras pessoas falam, tipo, sim, não, aquela... muito confortável com uma pessoa hétero vindo me chamando de sapatão, sabe? Jamais. Só quem pode chamar gay, viado de sapatão eu acho que é isso, é gay, viado. É essa linha tênue, assim, eu acho que tem que tomar cuidado, assim, porque quando não é... Se, por exemplo, eu não sou lésbica, eu não sou gay, tipo, eu sou bi. Eu não posso chegar para uma lésbica, então, sapatão, tipo, cara... Sabe, se eu não tenho uma intimidade com essa pessoa, se eu não tenho uma intimidade com essa mulher, não tem por que eu chegar com essa conversa, com esse dialeto, vamos dizer assim, que é um dialeto próprio, né? E até esse um pouquinho como você me chama. A gente sempre se chama de mana. Sim. E isso dá uma sensação muito gostosa, assim, de conexão. A gente já tem uma super conexão, mas, tipo, eu me sinto mais próxima. E me sinto mais próxima em sentido tanto em termos de mulher, quanto de comunidade LGBTQI+, assim, eu sinto que eu posso contar com você, porque você é, tipo, das minhas, sabe? Sim. E até esse dia eu estava discutindo, né, com o Bru, que mora comigo, e ele estava falando que ele tem uma coisa que incomoda ele, que é os héteros se apropriando do dialeto LGBTQI+. Né? Ele é da comunidade também, e ele fala como incomoda ele, tipo, as pessoas se apropriando de termos, e daí se perde a origem, né? E daí ele trouxe alguns exemplos, como o jantar alguém, quando você briga com alguém, a origem dele é da comunidade LGBTQI+, o fada sensata, né? Isso, o fada sensata a origem é também da comunidade, e daí ele fala, tipo, cara, se perdeu, ninguém sabe a origem,
e daí a comunidade, tipo, a galera hétero aí se apropriou do termo, e daí não é mais uma coisa nossa, tipo, sabe? É uma coisa que tá todo mundo falando e, tipo, não é mais nossa. Então também tem esse lado, né, de tomar esse cuidado de não se apropriar mesmo. É porque já sofremos tanta opressão, nos tiraram tantas coisas, tantos direitos, que eu acho que a gente também fica meio, poxa, vamos nos tirar mais isso, sabe? Você faz parte da nossa identidade como comunidade. Porque, assim, ainda precisamos muito dos rótulos, das caixinhas, para poder sobreviver nessa sociedade, para poder fazer com que o entendimento chegue a todos. O meu sonho, sinceramente, é que a gente não precise dizer nada, sabe? Simplesmente viva. Mas ainda é preciso do rótulo para lutar, para fazer entender, porque se a primeira pessoa que lutou lá não tivesse dito, ei, eu sou isso, me respeite, talvez ela estivesse sofrendo até agora, a gente estivesse sofrendo até agora, na verdade, né? Sim, então, ainda é o que nos salva, digamos assim. E eu já ouvi até dos meus pais, assim, né? Tipo, porque eu me apresento assim, eu sou bissexual, sou da comunidade, daí eles falam, mas para o teu trabalho é bom você falar assim, você se declarar assim, daí eu assim, se não for bom para o local que eu trabalho, eu prefiro não estar numa empresa que eu não posso ser quem eu sou, entendeu? Exatamente, é. Se eu posso trabalhar num local que faz sentido com o meu propósito, né? A Dariana estava contando ali nos comentários que o documentário que ela indicou, Bichas, fala sobre a apropriação do termo bicha não como pejorativo, mas sim como sim, sou isso e é isso aí. Né? Que é o que a gente estava falando. Muito bom. E tem uma outra coisa que eu queria puxar ainda nesses termos, rapidinho, que, assim, também tem uma coisa assim, a comunidade trans, eu não é meu lugar de fala, acho que se Nicolau quiser abrir o microfone e falar, mas ele que me ensinou isso e eu coloco aí na mesa pra gente, a comunidade trans luta tanto pela questão dos pronomes e a gente vai lá e muda todos os pronomes brincando, sabe? É horrível. Quando tem uma comunidade que está lutando tanto para ser chamada pelo pronome que se sente confortável. Então, assim, eu acho que, não sei se ele quer abrir, Nicolau, quer dar um oi. Mas eu acho que é importante a gente ter essa visão também, assim, que eu não posso chegar para o Danilo e dizer, ai, querida, amada. Na verdade, ele se identifica como homem, então é querido, amado, né? Eu estou desmerecendo toda uma comunidade aí que está lutando pelo pronome. Sim, e eu percebo muito que os héteros, tipo, principalmente acho que as mulheres héteros, têm esse costume de falar com homens gays no feminino, né? Eu acho que é uma herança daquela coisa que o homem gay era o chaveirinho dela, né? Isso, que é aquele chaveirinho de hétero que o pessoal fala, né? Eu tenho um amigo gay, tipo, toda mulher fala. É o melhor amigo, né? Todo mundo quer ter um amigo gay. O cabeleireiro é o melhor amigo gay. É o estereótipo, né? Isso. Você ia falar, Danilo? Não. É bem isso que vocês falaram também, né? É muito complicado, mas eu acho que também eu chamar o feminino entre os gays está muito relacionado ao culto ao feminino, né? Que tem isso que, por exemplo, se a gente pensar, eu discuto na minha dissertação também, ao mesmo tempo a drag queen ela pode ser uma forma de opressão às mulheres, né? Eu discuto isso. Porém, porque ao mesmo tempo, se a gente considerar, são homens exercendo o seu lugar, pegando lugar de fala, né, e ao mesmo tempo exercendo poder, assim, se a gente considerar. Porém, é uma discussão muito complexa isso, porque ao mesmo tempo, se a gente pensar, quem é que vai querer pegar algo que é inferior, né? Tipo, eu sou homem, daí, tipo, e se colocar nessa posição, né? Por exemplo, eu acho que às vezes tem muito mais a ver com a renegação da masculinidade. Tipo, ok, eu sou homem, eu sou cisgênero, porém, eu não importo, porém, eu não gosto da masculinidade, sabe? A masculinidade tóxica, entendeu? Então, eu acho que essa fronteira entre o homem e a mulher, o macho e o fêmea, é muito complicado, assim. Eu acho que esse culto do gay, eu acho que ele tem mais a ver com a renegação do masculino, mas também muito com a admiração ao feminino. Mas, tipo, eu não quero ser um homem que gosta de futebol, que sabe, que fala, sabe? Tipo, eu tento me desvincular. Sabe, às vezes, na real, se me pergunta, eu falo que eu sou bicha. O meu gênero seria bicha, porque eu não gosto de me considerar. Porque se eu falo que eu sou homem, as pessoas. Não sei, eu acho muito complicado, entende? Porque o homem, ele tem a imagem do masculino, assim, é muito
Eu prefiro me identificar como bicha. Sou bicha mesmo. É porque vem toda... Desculpa, aquele estereótipo, né, da masculinidade tóxica, de você ter que reproduzir alguns padrões, né, de ter que coçar o saco, ter que jogar videogame, ter que futebol, né, na verdade, assim, o ideal é sempre o equilíbrio entre a energia do feminino e a do masculino, né, que a gente tem vantagens e desvantagens em ambas. Exato. Claro, eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio, mas é assim, né, mas meu exemplo muito, meu mesmo, qualquer coisa que seja masculina, eu tento me desvincular, assim. Por isso que a maioria dos meus amigos são mulheres, eu me dou muito bem com mulheres, a Catarina sabe muito bem disso, assim, o meu ciclo de amizade é muito feminino. Em tudo que eu faço, na verdade, assim, eu moro com mulheres, eu gosto de... Eu sou tão chato que eu não gosto de coisas de heterossexuais me dão preguiça, sabe? Então, eu acho que apoio a comunidade, esse apoio, sabe? Por exemplo, eu não gosto... Eu sou muito... Mas olha, mas é muito prático mesmo. Eu não gosto de escutar homens heterossexuais, cantores, sabe? Homem. Eu não gosto de escutar homens. Eu não quero escutar homens. Daí eu escuto uma bicha, como a Pablo, uma Glória, ou eu escuto mulheres, que é o que eu realmente gosto, porque as gays também têm essa ligação com pop, né? Pop é música pra gay, a gente tem que apoiar. Então, e também tem isso, esse culto ao pop, né? Tipo, Kátia sabe que eu sou louco pela Beyoncé. Tipo, eu vejo a Beyoncé, tudo pra mim, assim, né? Então, eu acho que tem disso. É uma ligação entre a renegação dessa masculinidade que é imposta e a admiração por essa... Mas, ao mesmo tempo, não é ofensivo, né? Por exemplo, se eu digo, Catarina, tu tá linda, eu amei teu cabelo, eu não tô desejando ela. Realmente, ela é linda, a Catarina é maravilhosa, rainha da minha vida. Né? Mas a gente sabe... É mesmo, deusa do universo. Mas eu acho que como eu já falei, eu tenho um menino e uma menina, né? E a primeira que nasceu foi a menina. Então, meu filho herdou muita coisa da minha filha. Então, a chupeta dele é rosa, a bolsinha de não sei o que dele é rosa, tudo dele é rosa. E é muito engraçado que as pessoas falam, mas você não comprou certas coisas? Não, gente, eu vou reaproveitar. Isso não faz dele, mais ou menos. Eu ganhei na maternidade 2 blusinhas rosa. Ai, desculpa, eu achei que fosse menina. Falei, não, roupa é roupa, gente. E vai usar. Eu tava uns lacinhos ou outro e tal. Mas assim, ele usa a roupa da minha filha até hoje. Até porque eu comprei muita roupa sem gênero para ela, porque eu acho muito legal essa nova moda. E ele usa. E usa numa nice, assim. Tem dias... E é muito engraçado que às vezes eu tô aqui trabalhando, ele aparece de mini. E vem meu marido rindo atrás. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não tem uma fantasia um pouquinho mais hétero para ele? Aí ele aparece de Frozen. Porque minha filha fantasia ele de tudo. Eu falei, não, chega. Vou comprar uma fantasia de dinossauro para essa criança. Não é possível, ele só aparece de mini, Frozen, Rapunzel e não sei o que. Eu amei, basicamente. Adorei, melhor criança. Cara, mas ele está ensinando a desconstruir um padrão de que a cor tem gênero, que cor não tem gênero, né? Cor não e tem que gênero. um personagem é só um personagem, entendeu? Se ele identifica em alguma coisa com a Frozen, eu não sei se é o que ela canta, se é o jeito dela, alguma coisa ele está se identificando, ele está tentando te mostrar isso, né? Nessa leveza de ser criança, eu acho que... Sim. Eu tenho um amigo também, ele foi para Disney com a filha, com uma amiga e a filha dela. É o filho, desculpa. E aí o filho entrou na lojinha e falou, mãe, eu quero essa fantasia. Era a fantasia da Frozen. A mãe olhou bem para ele, respirou fundo 3 vezes, rezou 4 Pai Nosso, 3 Ave Maria, e falou, tá bom, é isso que você quer, vai. E ele saiu desfilando no meio do parque da Disney, um menino de 6 anos, fantasiado de Frozen e congelando todo mundo com a varinha mágica dele. Então, assim, é muito louco para uma mãe naquele momento aceitar isso e falar, não, filho, vai, compra. É a fantasia de mulher. Mas é porque tá tudo bem, é só uma fantasia, né? A Fer queria falar, Fer. Fernanda está entre nós. Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, Fer, que saudades. Poxa, muita saudade de vocês. Só para quem não sabe, gente, a Fer, ela idealizou o Pride junto comigo e com a Kati. A ideia veio dela, mas como ela disse pra gente, não é o meu lugar de fala, então eu quero que vocês toquem essa ideia. Então o Pride existe graças a Fernanda. É verdade.
não tem outra coisa, assim, eu só quero parabenizar, cara, que legal, tô muito feliz de ver. Eu no final não ouvi, acho que foi a Amanda que falou sobre isso, de a gente aprender, né, a falar, a se portar, assim, desde que o Pride existe, cara, eu aprendi tanta coisa, aprendi a saber, eu lembro que eu chamei a Catarina amiga, me ajuda que eu não sei nem como dizer, o que dizer e o que não dizer. Eu não sei, né, como portar. E puxando, fazendo o gancho daquela fala que a Catarina disse, que é deixar normal. Quando estava legal a gente estar aqui em um evento de tecnologia, né? Eu sempre falo isso, falando sobre a comunidade LGBT, que quando eu estava no summit do Woman Tech Makers, eu falei, quando é que a Google vai ter alguma coisa que fale de LGBT? Eu não posso não é uma fala, eu não sei nem como tratar, mas tá na hora disso acontecer. Né? E que bom, cara, que a Catarina e a Lorena maravilhosas tocando tudo para ser esse sucesso. E naquela época eu falei assim, olha, eu quero que fique normal como a gente faz Woman Tech Makers, e é normal, mulheres falando hoje dia, mulheres ocupando o seu lugar, e aqui a galera LGBT. Então, cara, meus parabéns para vocês. Obrigada, muito obrigada por me dar esse presente. Vou falar que só uma contribuição, assim, eu até aprendi como a Amanda falou, me posicionar, né? Saber o que dizer. Isso, muito bem. Você estava falando sobre como dizer, o que falar, o que não falar. Eu teve uma pessoa que falou assim, meu sobrinho, ele só usa no Fortnite a roupa de menina. Ele parece até que ele é gay. Eu falei, cara, tomara. Como muito, eu ia ficar muito feliz se fosse. Entendeu? Então, uma pessoa... Porque antes a gente não... Como eu não estava na CRE, né? Então, a gente acaba não dando essas respostas, mas hoje, assim, eu já estou pronto e tento deixar, assim, o mundo, pelo menos que eu vivo, as pessoas com quem eu convivo, façam que isso seja normal. E principalmente em tecnologia. Eu não sei se a Catarina mencionou na fala dela, mas a gente teve feedbacks lá no DevFest aqui do pessoal fazendo lobby. Entendeu? E eu lembro que quando eu trouxe isso lá na época do ano passado, acho que a Catarina falou assim, cara, que bom que isso foi falado, que a gente incomodou, porque é exatamente isso. Exato, é isso aí. Sentimento. Mas muito bom te ter aqui, Fer, muito bom mesmo. Eu vim só escutar aqui, mas eu queria essa contribuição, amanhã faz 1 ano de Pride, eu falei com a Catarina ontem e parabéns, assim, vocês são maravilhosas. Essa comunidade que é massa. Quero poder aprender muito ainda com vocês. A gente com certeza. Rostinhos conhecidos aqui. O Caê, que está sempre com a gente também. A Gleice, que me mandou mensagem dizendo que mandou a aula de Pilates dela para ela poder estar no evento hoje ouvindo, porque ela quer super aprender sobre isso. A Gleice está na posição de estar fora da comunidade, mas a gente precisa desses aliados e ela quer transformar aí a sociedade junto com a gente. Outras pessoas que também já acompanham o Pride com a gente, o pessoal da Envolves também. Então, poxa, o Nicolau, né, que apareceu ali nas fotos da apresentação. Então, o Moacir também, se eu não me engano, apareceu. O Moacir também está ali. Ele apareceu também na nossa apresentação, se eu não me engano. É verdade, apareceu. Então, a Ilana também, maravilhosa. O Mateuzinho também. Então, assim, vemos rostinhos novos e diferentes também, que são super bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. E que a gente possa sempre levar essa mensagem de diversidade e inclusão, que a gente possa discutir também nos nossos ambientes, corporativos ou não, sobre o tema, e não estou falando brigar, estou falando em conversar. Que a gente possa sempre levar esse tema, criar ambientes também que as pessoas se sintam à vontade. E se alguém tiver mais alguma consideração aí para a gente finalizar. Sim. Se alguém mais quiser abrir o microfone e não quiser escrever, também fiquem livres, tá, pessoal? Não precisam da nossa autorização para isso. Exato. Então, se alguém quiser fazer mais algum comentário. Essa é a hora, galera. Bota a cara no sol. Bom, que é a Gleice.
eu queria comentar que eu achei muito legal as apresentações e essa questão de representatividade da Pablo, mesmo eu sendo uma mulher cis, hétero, cara, eu adoro ver as fotos da Pablo e eu me sinto muito representada, porque é uma figura que, quando tá de drag, é uma figura feminina sem peito, e eu, como uma pessoa que não tenho muito peito, eu me sinto muito representada nessas imagens. É possível você ser sem peito e ser sexy, sabe? Eu adoro. Legal. Esse gosto da Pablo não usar peito, assim, porque a Pablo geralmente não usa peito. Eu acho uma das características mais legais dela, assim, porque a drag é isso, sabe? A drag, ela é infinita. Não existe um manual de ser drag, não existe um siga isso para ser drag. Tu pode ser drag como tu quiser, e eu acho que a Pablo, ela incentiva muito a cada um achar o seu próprio estilo, assim. E acho que isso ajuda não só drags, assim, eu acho que ajuda todo tipo de pessoa que da nossa comunidade, assim, que busca talvez se encontre mais fora da caixinha, assim, consiga descobrir novas coisas, assim, saia disso. Que é quando eu digo quando eu falo ali que a Pablo é aquela gay super gay, né? Por exemplo, assim, a gente tem cantores gays, a gente tem o Adam Lambert, a gente tem o Elton John, a gente tem, mas eles não, sabe, eles ainda se mantêm muito ligados à matriz masculina, assim, né? E para mim, o mais legal da Pablo é que ela quebra totalmente qualquer tipo de classificação para um homem gay, assim. Eu acho que isso no Brasil é muito importante, assim. Acho que, e é muito legal a gente falar da drag mais famosa, a drag mais curtida, a drag com mais seguidores no Instagram é a Pablo, assim, porque leva o nome do Brasil, da nossa comunidade, para muito longe, assim, né? A comunidade gay do Brasil é discutida em outros países, principalmente por causa desses atos, assim, né? Sim. Que a Amanda também falou ali da sigla LGBTQIA+, né? Só pra gente explicar, porque não sei se você deu aquela polêmica da parada gay ali de online, né? E, nossa, e quando eles falaram, eu achei, nossa, sério que eles falaram isso? Daí só vai deixar claro, né? Que antes que a gente usava, né, o GLS, né? E daí isso mudou principalmente para dar destaque às mulheres lésbicas, né? Que não tinham muito destaque na comunidade e elas buscavam isso e conseguiram ver. Eu acho que quando as lésbicas entraram no movimento, o movimento começou a ficar muito mais organizado. Eu acho que o movimento gay, quando focava muito mais nos gays, ele era uma bagunça, entendeu? Era muita gente querendo muito fazer barulho e não se entenderam. Daí, quando eu gosto muito da giga LGBTQ, eu acho que consegue, né? Então, a gente tem lésbicas, né? Gays, bissexuais, o trans e o travesti, né? Entram no mesmo T. Às vezes eu sou contra, às vezes não, porque trans e travesti são duas coisas muito diferentes, assim, é um pecado quando confundem. Eu tenho e drag queen também é muito confundida, né? Na minha dissertação eu tenho esse subcapítulo que é não confunde as mana. Drag queen versus travesti versus transexual, assim, porque tem muita confusão e são vários detalhezinhos que diferenciam, né? E o queer, né, que é o o queer, ele tem dois sentidos, né? O primeiro, ele pode ser o leque, né? Ele pode ser um leque, tipo, a gente fala queer, a gente já fala em todo o LGBTQ, ou ele pode ser que é o que eu me identifico muito com pessoas que não gostam de classificações, que não são pessoas que buscam outra classificação além do binarismo, além das possíveis, são pessoas que que constroem o próprio gênero e a própria sexualidade. É isso que eu gosto de deixar muito claro, assim, porque eu acho que todo mundo, na verdade, devia ser queer, assim, quer ser liberto, quer não ter, né, quer não ter nenhuma as convenções a seguir, né, porque querendo ou não, a gente se prende muito, assim. E os intersex, né, que são os antigos hermafroditas, né, que são pessoas que talvez flutua entre os dois, ou a infinidade de possibilidades, porque e o mais, né, que representa, eu acho que o mais é o que realmente representa a comunidade, né, que é todas essas sexualidades que são desviantes, né, que não se enquadram no modelo heterossexual, né, como diz, e sempre fala que a gente é minoria, essas coisas. A Guacira Louro, que para mim é uma das maiores escritoras sobre sexo do Brasil e do Rio Grande do Sul, eu não tenho dúvida, ela sempre diz, né, a comunidade LGBTQ, na real ela fala comunidade gay, mas é um livro mais antigo, mas ela sempre fala que que não é uma minoria numérica, é uma maioria silenciosa, e isso me marca muito, né, a gente nunca pode pensar que a gente é a minoria,
né? Eu acho que a gente nunca pode ter esse pensamento, e sim que a gente é talvez uma maioria que está ganhando voz, e é por isso que estamos aqui, e tem que ser, e vocês são demais. Sério, parabéns. E também, só para lembrar, tem o A também da sigla, que às vezes tem algumas representações que é LGBTQIA+, LGBTQI+. O A seria o assex, né, que o pessoal fala, que é a pessoa que não sente, me corrijam se eu estiver errado, porque eu li poucas vezes sobre, mas é a pessoa que não sente atração física por outras pessoas. Mas ela pode sentir afetiva. A atração amorosa, né? Afetiva, amorosa, ela pode sentir. Tem o ar romântico. Isso. Sim. Legal. Bom, Mateuzinho. Eu já conheci, por exemplo, um heterossexual homoafetivo. E também já... foi uma conclusão que eu cheguei, que eu falei, só pode ser heterossexual homoafetivo, assim. É muito complicado essas questões, assim. Mas existem mesmo. Eu fiquei pensando aqui, fazendo algumas contas, tipo Nazaré Tedesco. Nazaré. Tentando entender o que seria. Seria aquela pessoa que ela é totalmente gay, ela é totalmente gay, ela é totalmente construída, mas ela não, ele seria um... Ai, calma, que eu esqueci agora. Não, ele seria hétero, mas ele se apaixona por homens? Não, por pessoas do mesmo gênero? Não, digamos assim, ele é totalmente de posição, de pensamento, ele é totalmente gay, ele é ator, então ele é totalmente desconstruído, assim, mas ele não se interessa por homens, entende? Ele é ao contrário, ele é, entendeu? Tipo, ele não tem interesse por homens. Homossexual heteroafetivo. Isso, exatamente isso. Agora fez mais sentido. Seria nessa. Que, na verdade, ele também é um grande aliado, mas ele também é bi, assim. Legal, mas alguém tem mais alguma coisa que queira falar, comentar, críticas, sugestões, feedbacks? Eu ia dizer que poderia ter uma categoria assim da galera. Acho que num Pride eu ouvi alguém falar assim, eu não sou gay, mas cara, eu queria muito ser. Tipo, porque eu não sei se foi a Carol que falou, Catarina, não sei se eu tô lembrada. Eu sou uma pessoa que eu falo. Eu sou uma pessoa que eu falo, se sexualidade fosse uma escolha, eu não seria bi, eu seria lésbica. Tipo assim, eu não porque homem não dá comunidade, mas eu me identifico muito até. Eu já falei isso em outros prides, eu tenho outras dores, assim, não é a dor, eu não sou da comunidade LGBT, não tenho as dores, não posso falar nada, né, do que vocês falaram aqui, mas eu tenho outras dores, por ser do norte, por ser mulher em tecnologia, etc. Então, e levantar essa bandeira junto com todos vocês. Então, tipo assim, deveria ter uma categoria da galera que quer se apoiar e bora. E tá todo mundo... Eu acho que eu vi algumas vezes na internet, tipo assim, você não precisa ser gay para lutar contra a homofobia. Então, eu me identifico muito nisso aí, entendeu? Tipo, poderia ter essa categoria da galera que quer ajudar, mas quer fazer alguma coisa e não sabe como, entendeu? Mas é isso mesmo. Todo mundo pode lutar pela causa. Isso é muito importante. E vocês falaram no documentário no início, eu queria contar uma história também que eu gosto de... que poucas pessoas sabem, e é uma coisa... É um assassinato, mas é um assassinato muito marcante aqui em Portugal. Eu não sei se vocês conhecem o caso de Gisberta, que é um caso muito famoso lá em Portugal, é um caso icônico, assim, não existe ninguém que lá conheça. Gisberta era que tem a ver com a parada gay do ano passado. A Gisberta era uma transexual brasileira, ela morava na rua e ela foi morta por vários estudantes que espancaram ela. Ela morava num prédio, uma história muito horrível, assim, a Gisberta, ela sofreu muito, ela morava num prédio abandonado, e tinha uns estudantes, uns alunos, que eles eram amigos dela, eles eram amigos, mas daí teve um dia que foi um grupo com mais pessoas, e machucaram muito ela, bateram nela, estupraram ela, e ela ficou lá agonizando por dias e dias, e depois de 3 dias eles voltaram para lá para ver se ela estava morta. 2 ou 3 dias depois eles voltaram, ela estava viva, ela estava respirando ainda, e jogaram ela num poço lá no Porto, assim. E a Gisberta, ela causou, esse caso foi nacional em Portugal, assim, e dizem que ela mudou a legislação para LGBTQs lá em Portugal, assim, Portugal é considerado, eu não acho tanto assim, mas de legislação, é que a gente sabe, na legislação é uma coisa, né, na legislação diz que Portugal é um dos países mais protegidos, e isso dá principalmente por causa da Gisberta. Tem um documentário, aquele ator também, aquele ator da Globo, ele fez uma peça teatral sobre a Gisberta, esqueci o nome dele,
não lembro o nome dele, mas ele fez a peça e apresentou pelo país e lá em Portugal também, assim, e tem um documentário, eu não sei onde, eu não lembro onde eu consegui ver, mas tem um documentário, dá para ver na internet, sobre a Gisberta, assim, e ano passado eu fui na Parada Gay do Porto, e eles tinham várias plaquinhas, sabe, com aquelas presentes, assim, tinha a Marielle presente, assim, e eu fui sozinho na Parada Gay, e uma mulher chegou para mim e falou, eu cheguei super cedo, ela falou, tu quer carregar uma placa? E me deram justamente a placa da Gisberta, assim, sabe? E, nossa, eu me lembro que eu tenho uma foto minha eu segurando essa placa, e eu fui no carro alegórico, assim, sabe? Carregando essa placa da Gisberta, assim. E, então, para mim isso é muito legal, assim, eu poder... Esse caso eu acho que ele precisa ser conhecido porque foi muito triste para a história de Portugal, marcou muito e as crianças nunca foram presas, sabe? Porque eles eram menores, né? E daí, isso é muito triste a gente ver e acho que a Gisberta, ela sempre merece ser lembrada, assim. Então, quem não conhece, eu me lembro quando eu descobri o caso, eu não consegui dormir, porque eu fiquei horas procurando e não acreditando, assim. Eu acho que a Gisberta, ela sempre tem que se fazer presente, assim, porque lá em Portugal, para minha dissertação, assim, ela foi muito importante, a presença dela, a força que a Gisberta me deu, assim. E porque eu descobri depois que o prédio que ela morreu é 2 quadras da minha casa. Então eu sempre tive uma ligação muito legal com ela. Quando eu penso na minha dissertação e LGBTQ, representatividade, eu penso na Gisberta, assim, que é um caso de uma transexual que 20 anos atrás, né, foi para Portugal, brasileira, assim, então que não existam mais Gisbertas e que a gente possa lutar, que existam, mas que não morram, né, claro, assim, que ela possa ser lembrada como um símbolo de luta, né. A Dariana, ela mandou ali no chat também o link de uma reportagem de 2016 falando sobre a Gisberta e disse que Giz é o nome do documentário, mas ainda não encontrou ele free. Mas ela disse que no Globoplay tem. Nossa, sim, no Globoplay, fiquei chocada. Eu acho que é naquele Globosat Play, sabe? Aquele aplicativo da... Eu não lembro onde eu vi, mas eu acho que deve ter um canal da vida, assim. Mas se alguém conseguir, assim, conta, é uma reportagem, uma grande reportagem, assim, tem 20 minutos, mas conta a história da Gisberta e é muito legal. E eu acho que também, se for pensar, no Brasil a gente tem vários casos, tipo da Gisberta, né? Que a gente poderia ficar citando por horas. Mas é bom, tipo, eu tava lendo, fiz uma leitura dinâmica ali da reportagem que a Dariana trouxe, e muitas leis, né, de proteção, muitas leis em Portugal aconteceram depois do caso da Gisberta, né? E é um caso, assim, lá no Porto, que foi a cidade que eu morei, né, se tu fala, todo mundo sabe, tipo, a Gisberta é a gay que toda Portugal conhece, assim, sabe, ela, querendo, porque em Portugal a gente tem um cantor que já faleceu, que dizem que é gay, assim, mas se mantém toda, sabe, a Gisberta, para mim, quando eu penso em LGBTQ em Portugal, é a Gisberta o meu símbolo, assim, sabe, de força, porque ela sofreu muito naquele país, assim. E a gente fala que hoje mesmo, eu vi uma reportagem que Portugal nunca teve tanto brasileiro, né? Isso a gente está falando em 2002. E eu penso também, o que levou a Gisberta a ir para Portugal, sabe? A querer sair desse país, assim, esse país. Ela é paulista. O que levou ela a ir para Portugal e para acontecer esse crime bárbaro lá que nunca foi pago, assim, né? Então, e como as pessoas não conhecem muito esse caso, eu sempre divulgo, não, vocês entendem, assim, porque é uma irmã que precisa do nosso apoio sempre, Sim, assim, sabe? Com certeza. Eu acho que todos esses casos são casos que precisam ser lembrados e precisam estar presentes, né, em todos os momentos. Gente, eu acho que a gente pode ir encerrando, a gente se empolgou demais na conversa, estava muito gostoso, me lembrou muito as rodas de conversas que a gente fazia no finalzinho do Pride. Me deu uma saudade, assim, vocês viram só de como eu tô nostálgica, e eu tô no TPM, então eu tô próximo de chorar. Pra variar, assim, quem vai nos Prides percebe que normalmente minha TPM coincide com os Prides, tá? E você sempre chora. E eu quase sempre choro, quase todo Pride. Então eu queria muito agradecer muito ao Danilo. Foi maravilhoso, adorei, assim, as indicações. Queria agradecer ao pessoal que também deu as indicações ali no chat, a Dariana, a Gleice, que eu lembrei. Agora, eu caí 2 vezes, então eu perdi o histórico do chat, então eu não consigo lembrar os nomes das outras pessoas que deram indicações. Mas muito legal. Obrigada, Fer, por estar aqui. Obrigada a todos vocês que estão aqui, todas e todos e todes. E Amanda também, que falou bastante, trouxe bastante contribuição. Gleice também, obrigada por ter falado. E é isso, acompanhem a gente nas redes, fiquem de olho.
Leiam sobre, compartilhem podcasts, compartilhem livros, leiam os livros, leiam as indicações, vejam os filmes, assim, porque ajuda muito a entender a comunidade, mesmo que você não seja dela. Então é muito importante, assim, para construir conhecimento. Tiago, maravilhoso! Ai, que saudade. Eu tô vendo as pessoas comentando ali, gente. Lori, vamos reunir todas essas indicações, filmes, séries e tudo, e vamos fazer um e-mail para disparar para a galera. Eu acho claro. Eu tô pensando, acho que eu vou postar também no Instagram depois ali do GDG uma lista com essas indicações para a gente poder falar mais sobre esse assunto e a gente não parar de falar sobre ele, não falar dele só em junho, né? Então, por isso que o Pride Meetup existe, né? A nossa ideia é que tentar acontecer todo mês. E eu acho que é isso, pessoal. Eu agradeço. Paula maravilhosa, copiando o histórico completo do chat. Eu peço desculpa do início ali, a confusão que deu, mas deu tudo certo. Foi demais. Obrigado mesmo, viu? Ai, obrigada. Obrigada, Belém. Obrigada, Catarina, pela talk. Foi maravilhosa. Catarina sempre surpreende com as talks delas, assim. Tipo, ela já teve uma talk junto com a Paula, falando sobre lixo zero. Maravilhosa também, foi uma palestra maravilhosa das duas. Falou em São Paulo também. Eu e a Catarina também falamos em São Paulo sobre o Pride, lá no Summit da Google, com todo o pessoal do GDG e também da galera que são experts também, do GDE. E a gente vai falar, é bom falar, a gente vai estar, quinta-feira, eu e a Catarina vamos estar no TDC, pela manhã, na trilha de diversidade. Essa trilha ela é gratuita, tá? Então, essa trilha você pode acompanhar todos os dias. E vocês podem assistir a gente lá. A gente vai participar de um painel falando sobre também como aumentar a diversidade e inclusão em TI. Põe o link aqui, Lori. Eu acho legal divulgar o link do TDC. Deixa eu pegar o link aqui, se eu consigo. TDC Floripa. Vou pegar o link aqui, mas depois também eu posto depois também no Instagram do GDG para o pessoal. Mas todos os TDCs estão acontecendo online, né? Aí aqui no DevConf, o site, você pode ir lá no TDC Online procurar o de Floripa, e daí os painéis de diversidade e acessibilidade são gratuitos. Diversidade, acessibilidade de carreira. Essas 3 trilhas são gratuitas, tá, pessoal? Isso aí. E a gente já está bolando também o novo encontro do Pride, que vai ser super legal, trazer uma profissional de saúde, que a gente nunca consegue falar sobre saúde das mulheres lésbicas. E, enfim, acho que é um tema bem legal para a gente poder trazer. E esse assunto até é bem engraçado, porque o meu irmão, ele é da comunidade LGBTQ e ele é gineco. E daí, todas as minhas amigas vêm falar para mim, Lorena, pede pro teu irmão uma indicação de um gineco bom, de uma gineco boa para lésbicas, porque, assim, tá foda de achar. Aí eu sempre mando mensagem para ele e peço indicações de ginecos bons para a comunidade LGBTQI+. Gente, então é isso. Muito obrigada. Fiquem ligados nas redes sociais para que a gente possa divulgar lá o novo evento e todas as próximas novidades. E também tudo que rolou aqui, que a Paula já copiou o histórico para a gente ter todas as informações. A gente vai postar lá no Meetup também, todas essas indicações que vieram. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Beijos, boa noite, boa quarentena. Se cuidem, fiquem em casa se puderem. Isso aí. Beijos. Beijos, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, Lorelina maravilhosa. Tchau. Tchau, Belém. Saudades. Eu Tchau, tchau. também. Tchau.